Eu estou aqui com a Esther, a Cris, mamãe da Esther e também da Débora. Que delícia poder receber vocês aqui. É um prazer estar aqui com um pouquinho da minha família. Um pouquinho, porque faltou o maridão e a outra filha. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho mais velho, de 28 anos, a Vitória, de 20, e as duas são mais novas, 17 e 14. Olha que delícia, gente. E aí, eu vou começar, daqui a pouco eu falo com você, mas eu comecei com a Débora conversando aquela hora, agora eu vou começar com a Esther. Esther, esse momento que a gente estava partilhando no começo do programa, o que você sentiu que era mais difícil para você quando a mamãe estava com depressão? Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, sabe? De ficar perto, abraçar e tudo mais. E o que eu mais gostava era de, sabe, passar a mão no cabelo da minha mãe, abraçar ela, ficar deitada com a minha mãe. E naquele momento eu não estava conseguindo. Ela não queria? Sim, às vezes eu não conseguia nem passar da porta, sabe, pra ver ela. Porque quando um dia eu entrei lá e ela tava deitada, virada, sabe, era uma situação muito deprimente. O meu pai não queria que eu visse aquilo, porque eu chamava minha mãe e ela não me respondia. E tinha a situação que a Débora chamava a gente pra brincar e o meu pai ainda tinha que, sabe, tentar levar as rédeas com a esposa mal, tentar reerguer a casa. Isso meio que também começou a afetar o lado da escola, que teve até uma vez que eu tive que voltar pra casa porque eu tava chorando, que eu acabei comentando com uma das doninhas, que a gente chamava elas assim, que minha mãe não tava conseguindo dar carinho pra gente, não tava conseguindo conversar, ficar perto, que a gente tava se sentindo meio solitário, deixado pra trás. Então esse foi um momento difícil para você também. Foi. Quanto tempo faz isso, Cris? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Que bom, ficou lá atrás. Ficou. As pessoas dizem... Ela tinha 6 anos? Tinha 6 anos. Oh, meu Deus. Tinha 6 anos e as pessoas falam para mim, mas como você saiu da depressão? Depressão não tem cura. Eu falo, Jesus me curou e me apresentou artesanato. Olha que delícia. Mas a Débora também era muito pequenininha, com 3 aninhos, né? Com certeza foi difícil para você também. Mas assim, você tem alguma lembrança desse momento que a mamãe viveu essa tristeza profunda? Olha, eu lembro de algumas partes. Eu lembro que eu chamava todo mundo para brincar, né? 3 anos de idade, a gente quer brincar, quer a atenção das pessoas. Eu ia no quarto da minha mãe, chamava, ela não ia pelo fato dela estar mal. E essa foi, eu acho, a coisa que mais marcou naquele momento, sabe? Quando eu era bem pequena. Eu só lembro disso e de algumas partes também. Mas olha, é isso que nós estamos mostrando hoje para vocês a partir da história da Cris Constantino. Ela está aqui com as 2 filhas, né? Mas com certeza a família toda sentiu esse momento, cada um com a sua dor, todos numa dor só de ver a mãe naquele momento. E o mais legal é que teve um ponto de cisão, né? Um ponto de corte nessa história, e a gente vai entender que foi o artesanato que fez essa mudança na vida dela, e a gente vai depois saber mais detalhes, mas justamente é esse o tema que nós temos na nossa conversa com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, que está online conosco. Ela é psiquiatra da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e a quem eu dou boas-vindas agora para entrar nessa conversa e enriquecer aqui este assunto tão importante, porque quantas pessoas vivem esse momento e não conseguem entender, a partir da sua dor, a dor do outro. Então, doutora Carmen, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É importante a gente falar sobre esse tema que impacta tanto. Nós estamos vendo aí, né, na história da Cris, o impacto que alcança a família, toda a comunidade. Então, vamos lá falar um pouquinho mais, né? Essa apresentação que a Cris fez, né, e que as filhas falam, puxa, houve um impacto de algum elemento, né, do comportamento, do isolamento, que é bastante comum como sintoma primordial da depressão, a falta de energia,
a vontade de ficar isolada na cama, sem fazer as atividades, inclusive as atividades que são adicionais, né? A relação afetiva com as pessoas, cuidados com a casa e com os filhos. Então, é muito importante a gente entender que a depressão é uma doença que impacta, né, a saúde daquela pessoa que sofre, é um sofrimento profundo, mas também pode impactar toda uma comunidade, o ambiente de trabalho, a relação familiar, a relação conjugal e muitas vezes, quando não tratada, pode deixar sequelas. Muita gente acha que ainda hoje, apesar de todos os esclarecimentos, né, a mídia, de certa forma, em todas as suas possibilidades de mídia, de divulgação, tem falado que é uma doença. E por ser uma doença, precisa de cuidados médicos e tratamento, muitas vezes medicamentoso, até mais forte, dependendo do grau e do caso de cada pessoa. Mas tem algumas pessoas que ainda olham para aquela pessoa que está lá triste, abatida, largada, né, não querendo nem tomar banho muitas vezes, nem comer, acham, é frescura. Então, doutor, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse em relação a isso. Por que assim, hoje a depressão tem acometido tantas pessoas e essa visão errônea de quem está do lado de fora? A depressão, na verdade, hoje alcança números assustadores no mundo todo. No Brasil, nós tivemos um grande aumento do número de casos aí no pós-pandemia, pelas questões do isolamento, de todas as ameaças, né, em relação à sua própria saúde, à saúde de quem amamos. Para a gente ter ideia, hoje a gente tem em torno de 19 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico de depressão, ou seja, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já pressupõe que essa depressão tem sintomas com gravidade que merecem o tratamento medicamentoso e psicoterápico. Em torno de 14% dessas pessoas que têm depressão hoje no Brasil são mulheres e a metade disso, 7%, homens. Então, a gente também tem que olhar para esse número com bastante atenção. As mulheres têm uma predisposição maior para a depressão por conta dos ciclos hormonais, por conta das pressões sociais, né? E isso é um aspecto que também chama muito atenção. Mas tem casos também de adolescentes, né, doutora? A gente vê muito casos, assim, adolescentes que não se adequam às necessidades da família ou o dia a dia da família, acabam se entristecendo também. Nós temos essa porcentagem dos adolescentes? Está dentro desse número global. A gente não tem ainda esse espectro, né, dividido. O que a gente sabe é que vem avançando o número de casos de crianças e adolescentes com quadros depressivos graves, inclusive, né, tentativas de suicídio aumentaram, né, no pós-pandemia. E a gente vai, né, levando a preocupação. Por quê? Porque quem começa um quadro depressivo em fase precoce precisa ser adequadamente tratado, porque há uma tendência evolutiva, né? Então, se a gente pensar uma criança, uma adolescente, ainda não tem todo o seu sistema nervoso central completamente desenvolvido. A alteração fisiológica da depressão, então marcando que é uma doença biológica, essas alterações fisiológicas levam neurônios e isso pode cronificar a longo prazo. Então, é muito importante fazer a abordagem adequada das crianças, dos adolescentes e também dos adultos que apresentam sintomas. Até fica aqui o convite para nós abordarmos como foco mesmo, como um recorte da depressão, essa doença que tem atingido crianças e adolescentes, e fica aqui o convite para nós retomarmos esse assunto e darmos continuidade agora à proposta de hoje, que é falarmos aí sobre o artesanato como superação da depressão. A senhora falou que precocemente é importante já iniciar um tratamento e em que parte que esse artesanato entra como uma terapia ou como um adjunto nesse tratamento? Nós temos que entender que a depressão tem aspectos e características biológicas, mudanças cerebrais, mudanças fisiológicas, e também nas estruturas de ligação com a nossa rede social, com a nossa comunidade,
com o nosso pragmatismo, ou seja, aquilo que a gente vai fazer. Se eu tenho um quadro depressivo e estou, vamos dizer, no início do quadro, eu tenho ainda energia para fazer atividades, eu ainda consigo mobilizar forças para fazer alguma atividade, é muito importante que eu consiga utilizar recursos que a gente chama de neuroprotetores. O que é um recurso neuroprotetor? É aquele que vai ativar positivamente o nosso cérebro, que vai fazer com que as ligações cerebrais sejam reativadas, vamos dizer, porque estão de uma certa maneira comprometidas com o estado depressivo. Então, atividade física regular, aspectos como a interação social, atividades que sejam prazerosas e atividades que façam algum sentido, ou seja, que dão um propósito para mim. Então, se eu ainda estou na fase que eu consigo mobilizar forças para utilizar esses recursos, é fundamental que eles sejam utilizados. De fato, eles impactam positivamente, não só na questão psicossocial, emocional, mas também como fator de neuroproteção, resgatando habilidades neuronais. Quando o paciente a procura, e a senhora, claro, vai dar as orientações de tratamento, saúde, medicamento, enfim, todas essas orientações pertinentes à sua especialidade médica. Mas tem geralmente um parente, uma pessoa da família que acaba acompanhando. O que dizer para essas pessoas? Que eu falei a respeito como as pessoas veem ainda hoje, apesar de todo esclarecimento, veem a depressão no outro. Porque quando é em si é diferente, né? O padre Marcelo falou isso, que ele confessava as pessoas e as pessoas falavam que estava com depressão e ele mesmo confessa, eu achava que era frescura. Foi quando ele teve, que ele sentiu, que ele falou, opa, o negócio é muito mais difícil do que eu esperava. Então, às vezes a pessoa não precisa viver uma depressão, mas para entender o que o outro está sofrendo. O que dizer para essas pessoas da família? É muito importante que quem convive, né, com qualquer pessoa que tenha transtornos emocionais, seja ansiedade, seja depressão, tenha uma atitude empática, ou seja, eu tento me posicionar no lugar daquela pessoa e sentir que dificuldade exatamente essa pessoa está sentindo naquele momento, porque se eu me identifico, eu consigo trazer um consolo, um conforto e mais, muito importante, o apoio. Vamos tentar entender o que está acontecendo com você. Eu posso ajudar você a buscar uma ajuda. Eu vou te acompanhar. Como você disse, é muito comum nos quadros mais graves de depressão a família acompanhar. Alguns sim ainda, com uma postura muito crítica, que ainda não compreendem. Então é muito importante nesse momento da abordagem da família que a gente demonstra, existem aspectos biológicos que determinam um comportamento que você não conhece, que não é habitual dessa pessoa e que estão comprometendo suas habilidades. E mais importante entender, não é intencional. Há uma dificuldade no desempenho. Então, a partir do momento que a família entende isso e passa a ser parceira do tratamento e passa a ter uma atitude empática de cuidado, de conforto e de zelo pelo estado e pelo bem-estar daquela pessoa, a gente também consegue com que essa pessoa tenha mais adesão ao tratamento. Em geral, o paciente aceita melhor o uso da medicação, compreende melhor o uso da medicação. Você perguntou em algum momento o que não dizer, né, para o depressivo, o que não dizer para aquela pessoa que diz que está com ideação de morte, que não suporta a vida, né? É muito comum as pessoas falarem, puxa, você é tão jovem, você é tão bonita, né? Você tem tudo. As pessoas geralmente já se sentem muito culpadas por ter sintomas a despeito de terem conforto, a despeito de terem uma situação financeira razoável, de ter o apoio da família, de ter um bom marido, de ter filhos perfeitos. Quando a gente diz isso para a pessoa, a gente está acentuando os sintomas de culpa e a sensação de peso aumenta. Então, o ideal é que a gente diga, olha, eu compreendo que está muito difícil para você e nós precisamos buscar uma ajuda profissional, eu te acompanho e vamos cuidar e você vai superar isso com a ajuda e a participação de toda a família, como aconteceu no caso da Cris.
O artesanato mudou a vida dela. O artesanato pode ajudar outras pessoas também, doutora? Sim, como eu disse, né, são fatores de neuroproteção. Toda atividade que eu faço, que me traz prazer, que me traz uma recompensa, vai ativar no meu cérebro justamente uma via que a gente chama via de recompensa. É a via que libera dopamina, que é a substância de bem-estar, de prazer, de sentido de ação. Então, quando ela diz, puxa, passou a fazer sentido para mim, né? Eu me senti útil e valiosa a partir dessa atividade, e essa sensação de recompensa vai trazendo, sim, elementos para a superação. É claro que isoladamente em quadros mais graves, muitas vezes a pessoa não consegue no início dos sintomas ter essa iniciativa ou ter energia para fazer atividades. Então a gente recomenda atividades físicas leves, acompanhadas, com estímulo. Então aquele senhorzinho idoso vai ser levado para caminhada lentamente, às vezes dentro de casa, vai tentar fazer alguma interação ali com os cuidadores ou com a própria família, para ir estimulando esse cérebro até que ele consiga, de fato, melhorar dos sintomas e começar a fazer atividades que são muito importantes, como neuroproteção, atividade física regular, atividades, por exemplo, como meditação. Os estados meditativos trazem uma sensação de relaxamento, bem-estar e também são neuroprotetores, né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, os estados de oração e de meditação são tão valiosos, né? Porque eles também trazem um benefício neurofisiológico, além do conforto espiritual, além do conforto psicológico. Isso comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Doutora, eu falei agora há pouco sobre o artesanato ser um adjunto no tratamento, né? É paliativo, mas ele é importante, mas ele sozinho é mais difícil, ele não tem esse poder. Então precisa realmente da pessoa que está vivendo esse momento, sentindo que tem algo errado consigo, essa tristeza que não passa, buscar ajuda médica, isso é importante, né? Sim, nós precisamos diferenciar o que é a tristeza por luto, perdi alguém da minha família, perdi o meu emprego, terminei um relacionamento. Então eu posso ter uma tristeza profunda, porque aquela perda foi muito importante, mas ela tem um tempo limitado e ela não vai impactar no meu pragmatismo. Eu consigo fazer meu trabalho, saio do trabalho, estou muito triste porque eu estou em luto, né? E a característica principal da depressão é comprometer as nossas habilidades. Há um embotamento das nossas funções. Então eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu quero me isolar, eu não consigo fazer coisas que são naturais do dia a dia. Quando a depressão é psicológica, por questões de perdas, né, ou traumas, estresse muito acentuado, muitas vezes usar recursos como a psicoterapia, base comportamental, mudança de comportamento, é possível modificar sintomas. Quando já essa depressão tem uma característica genética, hereditária, ou por alguma doença cerebral, ou por uma doença como, por exemplo, um hipotiroidismo, doenças crônicas, uma doença grave como um câncer, doenças autoimunes, uso de álcool, de drogas, há uma mudança na biologia. Então é importante que a gente utilize recursos farmacológicos que vão recondicionar, neuromodular, fazer uma modulação adequada da função cerebral para melhorar a função e sair do quadro depressivo. E existe um prazo, por exemplo, se a tristeza, enquanto fator desencadeante, uma morte ou qualquer outro problema, uma perda de um emprego, etc., tem um tempo para começar e terminar, a depressão, ela varia de pessoa para pessoa ou ela tem um prazo também? A gente não consegue delimitar prazo, né? Existem critérios que a gente utiliza, critérios diagnósticos que estabelecem sintomas de uma determinada gravidade durando mais de 2 semanas, por exemplo, mas mais do que o prazo é importante o impacto sobre o desempenho, o impacto sobre a funcionalidade daquela pessoa.
Porque, por exemplo, se eu tive uma perda, né? Eu sou lá uma senhorinha que viveu 50 anos com seu esposo e ele falece, essa dor não tem tempo para terminar. É uma estrutura que precisa ser respeitada. A gente não pode dizer, olha, vai ficar 2 semanas em luto e depois está tudo bem. Não. Ela vai sentir falta, o impacto da ausência desse carinho, dessa convivência de 50 anos. Então, a gente não pode se prender tanto no tempo, e sim na gravidade dos sintomas. Doutora, quero agradecer a sua participação conosco. Obrigada por se dispor a nos orientar e esclarecer muitas coisas dentro desse tema que, olha, muitas pessoas estão sendo atingidas, que é a depressão. E principalmente que o artesanato é um aliado, né, nessa busca por melhoras e ocupação da mente e do tempo. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de levar, né, mais clareza de conhecimento sobre esse aspecto da depressão e os cuidados. Boa tarde. Boa tarde. E nós conversamos com a doutora Carmen Silvia Ribeiro, é psiquiatra da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, a quem nós agradecemos, como eu fiz agora há pouco, agradecendo a participação dela. E tem novos temas, hein, doutora? Espero vê-la aqui e tê-la novamente no programa. Obrigada. E olha, aqui na nossa conversa, aqui no estúdio, eu tenho mais 3 pessoas conosco, né? A Cris vai estar conosco também no artesanato, porque nós vamos fazer para receber as pessoas com alegria, né? Com certeza. Show depressão, vamos dizer para todo mundo bem-vindo. Essa é a ideia do artesanato de hoje, Cris. Sim, para já chegar as pessoas na sua casa, você abençoando elas, né? E elas sendo uma bênção na sua vida também. E olha, as meninas também fazem artesanato? Todas elas fazem algo no ateliê. Ah, é? A Débora, desde pequenininha, ela até fez um canal no YouTube. Ai, que legal! Brincando de artesanato com Debinha. Que legal! Porque durou muito tempo, então assim, foram 11 anos, né, atrás, e esse período que eu fiquei, parece que foi, para mim, passou rápido, para eles demorou, porque foram 11 meses. Eu com depressão, quase 1 ano. Então veio tudo por causa da perda. Então eu perdi um bebê, caí da escada, então a minha casa era um sobrado e eu só ficava lá em cima. Então veio o medo, veio a ansiedade, né? Veio a depressão. Então eu tomei ansiolíticos, antidepressivos, eu tomei tanta coisa e aquilo me deixava tão derrubada e eu tinha medo das minhas filhas me verem daquela forma, então eu me afastava. É algo ruim para elas e para mim naquele momento. Então, quando veio uma amiga minha em casa e falou assim, Cris, eu quero que você faça uma boneca para mim. Porque eu fazia para a igreja, para eventos na igreja, mas aí eu falei assim, eu não vou fazer. Pensa uma pessoa que era ignorante, não sabia sorrir. Era eu não conseguia sorrir, eu não conseguia argumentar 5 minutos com você. Porque eu já brigava com você e fazia você sair de perto de mim. Então, quando ela foi embora, ela falou assim, olha, lembre-se que tem um Jesus, e ele está vivo, e ele quer te dar vida. E virou as costas, brava comigo, e aquilo ficou me remoendo. Porque você tinha dito que não ia fazer a bonequinha eu falei que eu não vou fazer. Ela falou assim, mas é para a igreja. Eu falei, eu não vou fazer. Ela falou, lembre-se que tem um Jesus vivo, e ele te ama. E saiu. E naquele momento eu fiquei remoendo, passou quase 2 horas. Eu gritei lá de cima pro meu esposo e falei, vem aqui, pega tudo quanto é coisa que eu tenho para artesanato. E na época era só de EVA. Eu falei, pega que eu vou fazer algo aqui. Você vai fazer o quê? Eu fiz assim para ele. Aí só sei que eu passei a noite fazendo e eu fazia, eu rasgava, e eu fazia, eu rasgava, e eu falei assim, Jesus, o Senhor me ama mesmo? Eu fico até emocionada. O Senhor me ama mesmo? Então me mostra o que eu tenho que fazer. E me veio uma palhacinha. E eu comecei a fazer essa palhacinha. E ela está aqui comigo até hoje. Até hoje. Eu vou segurar, porque aí eu consigo mostrar para os meninos. Vou tentar segurar o máximo possível. Pode contar a história dela. E eu falei assim, mas uma palhacinha é feliz. Quando eu terminei, eu falei, uma palhacinha é feliz. E eu olhei para ela e falei assim, essa está triste, chorando. E nesse momento eu chamei minha família e pedi perdão. E comecei a fazer daquele momento em diante o artesanato e eu falei para eles assim, me ajuda. E eles te ajudaram? E eles me ajudaram.
E a gente olha para a palhacinha, apesar de todas as cores, de todos os mimos que ela colocou aqui na palhacinha, a gente olha, ela tem um olhar triste mesmo. Sim, triste. Essa era você? Era eu. Era eu e eu consegui me ver. Porque até então, quem está em depressão, ansiedade e medo, não se enxerga. Pode se ver no espelho, mas para você está bem. Você só quer ficar sozinha. É isso que todo mundo fala. Não, eu tô bem, eu só preciso ficar sozinha um tempo. Mas esse tempo durou 11 meses, a qual machucou minha família, né? E me machucou mais ainda. E isso já foi pro final de 2011 e em 2012, quando o meu esposo desempregado, todo mundo desempregado, eu vendo o que tinha acontecido ali, porque meu esposo saiu de emprego para poder cuidar de mim e das nossas filhas. E eu falei assim, então peraí. Tem algo que a gente pode fazer. E comecei a fazer ponteiras de lápis em EVA. Eu fazia, ele saía com as meninas para vender na rua e começou a divulgar e até lojistas começou a me procurar e aquilo fez um boom na nossa vida que está até hoje. Ai, que delícia! Gente, essa é só uma parte da história da Cris Constantino. Eu agradeço aqui a participação da Esther. Obrigada, Esther, por estar conosco. E fica o convite para vocês fazerem artesanato um dia comigo aqui no programa. Tá? Vai pensando, Já porque vou. eu quero vocês fazendo artesanato aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada também, né, não só a Esther, mas a Débora também. De nada, foi um prazer. Ai, que delícia! E olha, gente, mas a Cris continua comigo, porque no próximo bloco a gente tem aí, através do feltro, fazer um Seja Bem-vindo na Minha Casa. E é uma casa abençoada. Vamos fazer isso? Então a gente vai pro intervalo.